falar da minha carreira é uma coisa, neste momento, extremamente agradável, né? Extremamente gostoso, porque ela é composta por várias etapas, né? E resgatá-la agora, trazê-la um pouquinho aqui para compartilhar com vocês é uma coisa que bastante gostosa. Na realidade, ela começou antes mesmo de eu entrar no mercado publicitário, porque meu pai era publicitário, né? Meu pai vem da área de mídia, então, enquanto adolescente, eu já acompanhava um pouco a dinâmica do mercado. Eu, obviamente, não conhecia tecnicamente nada, não sabia como funcionava, mas os conceitos, né, a dinâmica do mercado, os valores de mercado, a gente já convivia de alguma maneira. Então, foi muito fácil a minha decisão para entrar para o mercado publicitário lá no começo da década de 80, né? Estou falando aí quase 40 anos. E foi muito interessante porque naquela época era uma outra dinâmica, né? Era um outro mercado. Eu comecei fazendo um estágio e depois fui efetivado na agência que chamava Núcleo Publicidade, né? Tinha alguns clientes, uma agência de médio, grande porte, que tinha alguns clientes bastante interessantes, na época onde o estagiário apanhava bastante, né? Então eu tive a oportunidade de servir a diferentes áreas, diferentes líderes da agência, que foi muito rico, foi muito bom, porque eu passei por rodando entre a criação, planejamento, atendimento, até na área administrativa e financeira, então foi muito bacana. Então a Núcleo foi uma importância muito aguda na minha formação, porque foi ela que abriu a porta para mim nesse momento. Foram alguns 2 ou 3 anos, quando eu recebi, a partir de uma indicação de um grande amigo, Cláudio Venâncio, me indicou para trabalhar, fazer uma entrevista, na época, na Young Rubicon, para cuidar de alguns clientes da área internacional, né, na época do POM, depois acabei me envolvendo com a Colgate, né, então, que acabou abrindo não só um patamar de tecnicidade na operação, né, da seriedade, na profundidade organizacional de uma agência internacional, mas principalmente a sorte que eu tive de estar em alguns clientes relacionados à carteira internacional da Young Rubicon. Então, eu acabei sendo convidado, acabei sendo selecionado algumas vezes, por algumas oportunidades, para fazer um trabalho internacional, né? Então, alguns workshops, alguns treinamentos, algumas integrações com a área internacional da Young Rubicon. E isso, para mim, obviamente, foi crítico, foi fundamental para eu poder entender o mundo inteiro, ter essa visão internacional e ter acesso a cabeças diferentes, lideranças diferentes, espalhada pelo mundo inteiro. Então, todos, né, algumas oportunidades de encontros internacionais onde pessoas supostamente iguais à nossa, né, igual à minha atividade, mas completamente diferentes por questões culturais. Então, esse aprendizado, não só técnico que tive aqui no Brasil, mas, sobretudo, cultural, de conviver com pessoas do mundo inteiro, na mesma atividade, foi muito rico. Então, quem na época tinha uma relação muito forte, ainda sou amigo até hoje, mas quem me abriu essa porta para mim foi Antônio Fadiga, né, que é o grande Fadiga, até hoje eu chamo ele de patrão, porque me deu essa oportunidade que foi definitiva na minha carreira, de poder ter essas oportunidades e esses convívios. Essa experiência na Young Rubicon acabou abrindo alguns relacionamentos novos que, inclusive, acabaram gerando um convite para ir trabalhar no Grupo Talent, onde tive mais uma passagem interessante, que compôs uma visão diferente de mercado, uma visão diferente do negócio publicitário, trabalhar junto com o Júlio Ribeiro, trabalhar junto com o José Eustáquio, trabalhar junto com o Rubens Ribeiro, foi muito rico porque eu consegui compor diferentes visões, né? Então, a primeira visão que eu tive da Núcleo, de uma agência nacional de médio porte, depois a Young Rubicon, o mundo global, a comunicação internacional, e depois a Talent, a partir de um DNA de planejamento, de valorização de marcas e a estrutura de comunicação voltada para construir forças entre consumidores e marcas com uma visão diferente do que eu conhecia. Então, foi uma experiência muito rica, profunda, e eu sempre fui um pouco disciplinado, né, bastante dedicado. Eu acabei criando um vínculo muito grande com a Talent e com os sócios da Talent. Esse processo acabou gerando um convite depois para me associar, né, ou para que a Talent pudesse ser a minha sócia e do meu sócio, então,
Sérgio Lopes, numa operação que a gente montou, que era a QG Propaganda. Né? Depois da Talent, eu recebi, né, acabei montando essa operação da QG, que a intenção era trazer, na época, uma coisa ainda relativamente nova, que é usar o planejamento para construir planos de comunicação integrados. Né? Então, naquele momento, ali ainda no final da década de 90, começo de 90, na virada para 90, era uma coisa que não era muito comum nas agências, as agências trabalhavam verticalmente, né? E a gente queria fazer um trabalho de um relacionamento mais integrado. E acabamos, então, dando início ao projeto QG, que durante muitos anos, acho que durante 20 anos eu tive atrelado a QG, boa parte disso em parceria com a Talent, com os sócios da Talent. E foi um período muito rico, né? Eu acho que ali a minha relação com o mercado publicitário se consolidou, se estabeleceu num desafio de construir uma agência no mercado extremamente competitivo, com profissionais brilhantes, talentosos e com um mercado cada vez mais exigente, seja na tecnicidade dos veículos e da mídia, com novas marcas, com novos veículos, com novas técnicas, inclusive. Né, a tecnologia já vinha ali trazendo, se não na comunicação final, mas em dados, em mídia, em pesquisas, informações, e do outro lado os anunciantes, né, os clientes, exigindo uma prestação de serviço cada vez mais ampla, cada vez mais precisa. Então foram períodos muito difíceis, né? Eu digo assim, eu apanhei muito nesse mercado desde o começo, nessas fases que foram crescendo, que foram evoluindo. E eu sempre falo assim, eu fui muito feliz, dei muita sorte, culminou numa relação muito, muito bacana, né? Muito estável. Então, essa foi a história, uma primeira fase da minha carreira, eu diria, né? Esta construção de uma relação com o mercado como ele era, né? Ou como a gente o conheceu numa primeira etapa. A gente convivia com a criação, com o estúdio, com a área de talento, com a área artística, de uma maneira muito artística mesmo, né? De uma maneira de sentar aquela história, aquelas lendas que a gente tem, de sentar no final da tarde para bater um papo informal e aí construir soluções, construir projetos com conteúdo, com alma, com proposições que espelhavam as nossas experiências de vida. A gente transportava para as campanhas, a gente transportava para os projetos a nossa visão, a nossa experiência. Com o passar do tempo, isso veio mudando, né? Na realidade, a gente não passou a depender menos, ou não somente das nossas experiências, das nossas visões, mas, sobretudo, das ferramentas externas. Cada vez mais tecnologia, cada vez mais informação, cada vez mais ferramentas que trouxessem o conhecimento de fora para dentro da gente. Então, a gente não era, deixou de ser empírico, deixou de ser a minha capacidade única, exclusiva de contribuição, mas eu somatizar aquilo que está disponível de conhecimento para transformar campanhas melhores. E, graças a Deus, fluiu, evoluímos, tivemos momentos difíceis, mas momentos muito bacanas, muito agradáveis. E prosperamos, né? A QG chegou a operar entre as 20 maiores agências do Brasil, no final da década de 90, começo da década de 2000, e foi muito bacana. Naquele momento, a gente, junto com o Grupo Talent, recebemos um convite, a oportunidade de fazer uma venda da agência, um convite para fazer parte do Grupo Publicis, né? A gente se juntou ao Grupo Publicis durante alguns anos e depois fizemos um processo de venda, né? De fazer a saída do processo. Então, a QG passou, então, a integrar o grupo, junto com a Talent, até houve uma fusão das duas operações. Obviamente, a Talent tinha uma estrutura muito mais intensa, muito maior, e a QG foi incorporada, quando alguns sócios saíram, né? Alguns sócios saíram e fomos para o mercado. Então, eu diria que, neste momento, a gente encerrou uma primeira fase da carreira, encerrou um primeiro movimento que foi do absorver, trazer, entender, aprender, né? Incorporar aquele conhecimento que estava disponível no mercado naquele momento, dentro da estrutura antiga, né? Antiga não, anterior, né? Não gosto de falar a palavra antiga, porque ela é muito atual, né? Eu ainda uso, eu vou colocar já, eu ainda uso todo aquele aprendizado hoje, então não tem nada de antigo, e sim anterior. E naquele momento foi uma fase, fui muito feliz porque eu peguei toda essa transição. Naquele momento, os layouts eram feitos por artistas, com
pincel, né, com tinta, com aquarela, com nanquim, as letras eram compostas, né, com letra 7, com fotocomposição. Então, eu tive a felicidade de pegar essa etapa antes da informática. E que foi muito rico, foi muito bacana, e como todos vocês já sabem, né, já várias histórias que a gente, inclusive, vê acompanhado em séries de TV, e foi muito bacana. Mas foi uma outra etapa. Quer dizer, eu acho que com a incorporação da QG na Talent e a entrega da agência para o grupo Publicis, acabou ali fechando um ciclo, que foi muito importante, foi muito bacana, mas até por ser, na época, ainda era bastante jovem, né, não tinha 50 anos ainda, felizmente agora já tem lá quase por 60, né? Felizmente, né? Tô indo, né? Mas eu falei, vamos partir para uma nova etapa, mas eu não queria repetir. As pessoas viravam para mim e falavam assim, Paulo, você já construiu uma agência bem-sucedida, já tem aí 30 anos de mercado, então agora é fácil para você fazer de novo. E eu falei, não, eu não quero fazer de novo, eu não vou fazer de novo, por dois motivos. Primeiro, eu tenho a oportunidade de fazer do zero um projeto novo. Então, eu não quero repetir, não quero dar continuidade, eu quero entender aquilo que está acontecendo, entender onde estamos. Então, o meu desafio hoje é construir uma coisa nova. Né? Quando eu iniciei o projeto Zoegas, e aí até a busca do meu sobrenome assinando este projeto foi justamente porque daí é um processo inverso do que eu tinha vivido até então, que era de incorporação. Com as Zoegas, a minha intenção tem sido, né, eu tenho buscado, e de certa maneira acho que já estão conseguindo, que é botar para fora, que é devolver um pouquinho desses conceitos, das ideias que eu absorvi ao longo da carreira naquela primeira etapa. Então, foi aí que a gente iniciou as Zoegas. E o segundo motivo, que não era igual, é que o mercado não é igual. Né? Na realidade, teve justamente nesse período a virada que o mercado deu, as mudanças que nós tivemos no mercado, foi muito intensa, foi muito mais intenso do que ao longo dos últimos 30, 40 anos que eu tinha acompanhado. Então, não fazia sentido eu fazer uma nova agência, igual a outra, né? Repetir, renovar, uma nova QG, como as pessoas falam. Então, é aí que a gente desenhou o Projeto Zoegas. O Projeto Zoegas, ele vem juntar justamente, o grande desafio é ocupar um espaço que eu acredito ser extremamente fácil de integração, que é o conhecimento das marcas, planejamento, o branding, né, colocado hoje, os valores de marcas que conectam os consumidores, né, as marcas com os consumidores, só que utilizando não as ferramentas únicas, exclusivamente tradicionais, antigas, os anteriores, mas a tecnologia. Trazer a tecnologia para fazer essa integração, para fazer essas conexões com os diferentes consumidores. E aí os consumidores passam a ser é mais fácil lidar com todos os consumidores, não só com o consumidor final, mas com aqueles públicos intermediários, né, aqueles clientes intermediários, que a tecnologia permite fazer um trabalho de relacionamento. A área de distribuição, o trade, né? Então tem um trabalho aí legal que aquele primeiro projeto de integração de planos integrados, hoje com a tecnologia é muito mais fácil. Né? Então aquilo que a gente aprendeu lá atrás, fazer plano de comunicação integrada por conceitos, hoje a gente consegue trazer ferramentas que viabilizam isso, né? Então, entre CRMs, plataformas de diferentes tecnologia, que seja mesmo as coisas mais básicas, como WhatsApps, e-mails e outras ferramentas, a gente consegue fechar o ciclo. Né? Então, a gente está buscando fazer esse trabalho de união, de como trabalhar, utilizar as plataformas que toda hora se renovam, todo dia se renovam, para validar aquele conceito que a gente desenvolveu lá numa outra etapa de conhecimento de marca, valor de marca, de relações de valores com os consumidores que reconhecem naquela marca, naquela empresa, uma identidade, né, uma afinidade, então passa a ser esse projeto. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, que é o que a gente está, já são 7 anos de operação das Zoegas, estamos caminhando, claro, com toda a dificuldade que o mercado traz, mas estamos caminhando por esse caminho, né? Para essa território desta união. Então, a gente está bastante feliz nesse aspecto, está bastante satisfeito de ter encontrado um caminho, não gosto de falar que é novo, né? Porque sempre tem que fazer, mas novo para nós, que foi uma renovação trazendo os valores de um momento onde o conhecimento era mais valorizado para o momento de hoje, onde esse conhecimento ainda é valorizado, mas ele se
ele transborda, né? Ele se realiza através de plataformas de tecnologia, plataformas digitais, para fazer as conexões com os consumidores. Dentro dessa trajetória, dessas vivências, eu tive a oportunidade de conviver, contatar e estar em convívio com diferentes estímulos. Um deles, desde a parte de formação acadêmica, fui estudar administração de empresas, no primeiro momento, pelo interesse na área de marketing, né, na área de negócios, mais do que fazer propaganda. A minha intenção era estar dentro do território do negócio em si, utilizar a comunicação como uma ferramenta. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas com ferramentais de planejamento complexos, que foi o caso da Rúbica, na década de 80. Depois disso, a experiência com o Júlio Ribeiro, né, e o José Eustáquio na área de planejamento, na área de comunicação a serviço de um fim. E depois o próprio negócio, né? Depois a própria relação como empresário, de buscar dentro dos clientes a identidade daquilo que ele está procurando para me entregar a conta, né? Em última instância, a gente tem que fazer uma empresa bem-sucedida. E os clientes não compram propaganda, né? Eles não compram a comunicação. O que a gente coloca à disposição deles é uma ferramenta, é um conhecimento, é uma técnica para transformar a realidade do negócio deles. Se a gente não consegue utilizar a comunicação, a propaganda, para fazer transformações, evoluções na performance, no resultado final do negócio do cliente, a gente não tem valor. A gente passa a ser executores, passa a ser fornecedores de algo copiável ou reproduzível, né, de valor menor. A unicidade que leva ao valor está naquela capacidade que a gente tem, ou precisa ter, ou tem mais ou tem menos, de fazer coisas acontecerem dentro dos negócios dos nossos clientes. É fazer a realidade dele. Então, para isso, a gente precisa entender a realidade dele. Mais do que entender do nosso mundo de comunicação, da nossa ferramenta, precisa entender dele. E aí o papel do marketing passa a ser uma coisa crucial, essencial. Quer dizer, entender de como a estrutura do negócio do nosso cliente está montada, está organizada, e como ele precisa se utilizar do marketing para transformar a sua realidade, passa a ser o mais crítico, porque aí a nossa atuação vai se integrar com a. Então acho que nunca houve, e acho que nunca vai existir, uma desassociação da atividade da comunicação a serviço do marketing. Transformar esta realidade, ou tentar entender para aquele cliente o que é que ele precisa que aconteça no negócio dele, e a gente trabalhar para isso, é a mais pura conceituação de DNA do que é o marketing. Claro que hoje em dia a técnica, né, a tecnicidade do marketing evoluiu, cresceu, multiplicou, mas a essência de entender de que nós estamos a serviço de fazer esta conexão de marca a partir dos seus valores, com anseios e com sensações dos consumidores, é a cobertura maior desse marketing que a gente tem. Com o passar do tempo, a gente teve a oportunidade de trabalhar com diferentes empresas, diferentes profissionais, que vão trazendo técnicas para a gente vai acumulando esse conhecimento, esse aprendizado, né, esse conhecimento do marketing, mesmo atuando conectado com ele. Não, talvez não dentro do marketing do cliente, né, nunca trabalhamos do lado de lá, mas quanto mais integrado a gente consegue fazer marketing, não publicidade de uma maneira isolada, mais valor a gente tem. Mais importante a gente passa a ser para o negócio daquela empresa, para o negócio daquele, inclusive executivos, né? Os clientes, as pessoas profissionais, as pessoas físicas precisam ter parceiros ajudando a levantá-los, né? A contribuir com os desafios que eles assumiram, na própria contribuição da carreira deles mesmos. Quando um anunciante faz uma campanha de sucesso, constrói um produto que performa melhor no mercado, e isso teve uma contribuição da agência, mais importante é para ele, mais importante a agência passa a ter dentro desta relação. Então, enquanto negócio nosso, enquanto empresários, a gente entender de marketing mais do que comunicação é crucial para que a gente tenha uma empresa de valor, uma empresa próspera, uma empresa de crescimento e seja desejada, né? A gente precisa ser desejado e a gente vai ser mais desejado quanto mais a gente conseguir contribuir com o resultado do marketing do cliente, né? Com essa integração desse marketing. Então, esse
Eu acho claro que isso tem características de algumas agências, algumas são mais do perfil de uma boa ideia criativa, outras são mais de estrutura, de prestação de serviço, mas todas elas por trás precisam ter essa força do marketing construindo essa relação. Eu acredito que esta visão que eu coloquei de marketing, ela é perene. Ela não é fase, ela não é momentânea e ela não é uma moda. Ela é uma essência, ela é uma base que permeia como a gente trabalhava na área de comunicação e como vai trabalhar na área de comunicação amanhã e depois de amanhã. Este conhecimento das relações humanas, esse conhecimento que permite a identificação de valores de uma marca, de características de um produto de uma empresa que a fazem mais importantes e relevantes para os seus clientes, para os seus consumidores, isso continua. Porém, as plataformas onde isso acontece mudam todo dia. Então, eu acho que tentando olhar um pouquinho para frente, eu não vejo uma mudança em conceitos, eu vejo mudanças em atitudes, talvez, mudanças em ações, nessas plataformas, ou na forma com que a gente materializa esses conceitos. O que muda toda hora, e aí esse é um grande desafio, a gente manter essa atualização contínua dessas possibilidades, é a tecnologia, né? O que você pode fazer, o que é mais legal fazer, o que é mais irreverente, o que fixa mais, você permite, você consegue, através dessas ferramentas, se atualizar e se atualizar, né? se renovar nessas relações. Porém, a essência é a mesma. Então, quando eu olho para frente, eu não vejo uma diferença de consumidores não mais valorizando marcas pelo que ela entrega, e sim por outro. Não, acho que ainda vai continuar existindo, eu acho que talvez, provavelmente, acredito que para sempre, identidade de consumidores com seus valores, com atributos que marcas, benefícios e sensações que marcas causam nos seus consumidores. A grande mudança está em como isso acontece. Então, hoje a gente tem um arsenal de ferramentas, de armas, para poder materializar as campanhas que a gente não tinha há 20 anos atrás. Hoje a gente pode ser detalhista, utilizar a tecnologia, utilizar ferramentas para fazer um micromarketing integrado com o grande, né, com o macromarketing. Assim, antes a gente fazia uma onda grande através de movimentos mais tradicionais, de ferramentas tradicionais. Hoje não, hoje você pode fatiar o teu projeto, fatiar a tua campanha e fazer micro-objetivos dentro dela. Então, eu diria que se antes a gente fazia a construção de marcas com grandes ondas, com grandes movimentos, hoje a gente faz isso picado. Todo dia você faz uma micro-campanha aqui, você faz uma ação menor ali, através seja por uma rede social, seja através de uma relação de produção de vídeo instantâneo, né? Antes de fazer uma produção de vídeo era processo, era um projeto. Hoje não, você produz vídeo junto com o teu próprio consumidor, você produz isso de uma maneira dinâmica, em tempo real e ágil, né? São pequenas produções dentro de outros conceitos, né? Quer dizer, a dinâmica de uma produção em real time completamente diferente de uma coisa planejada né, tradicionalmente, para colocar simplesmente na mídia tradicional, né? nas mídias eletrônicas tradicionais. Então, esta tendência, esta mudança faz com que as coisas sejam muito rápidas. E isso muda a maneira com que a gente se relaciona com o mercado. A gente não pode mais simplesmente depender de estruturas estanques, de estruturas fixas e de estruturas formatadas, né? Eu costumo comentar que as relações hoje do mercado publicitário, do mercado de comunicação, são líquidas. Elas se moldam de acordo com o projeto, se moldam de acordo com a campanha, se moldam de acordo com a personalidade daquele cliente ou daquela marca. Não é mais como a agência trabalha, mas é como você se ajusta nessas ferramentas, inclusive através do work sharing, né? Quer dizer, o compartilhamento desse trabalho a partir de perfis diferentes que você precisa agregar num projeto.
Então, você pode ter, claro, uma diretriz principal de uma campanha, você pode ter ali a estratégia estabelecida, mas parte dela, mas você vai precisar de profissionais que você não tem. Então, você vai buscar, você vai compor no mercado. Não é o esquema do freelancer tradicional, né? Eu vou trabalhar, não. Você vai compor com projetos, com empresas que vão te ajudar a fazer. Então, a campanha não é mais nossa, a campanha é mais colaborativa, é mais compartilhada no seu próprio desenvolvimento, inclusive trazendo as experiências dos clientes, né? Eles têm participado mais. Antes eles encomendavam para a agência, hoje eles não encomendam mais. Eles constroem os projetos a 80 mãos. E não espera mais da agência que a agência seja suficientemente estruturada para ser dona da campanha. Não, ela quer uma contribuição no processo e vai agregando. Então, isso a gente aprendeu. Talvez a pandemia tenha ajudado um pouco disso também, nesses últimos pouco tempo, a acelerar algo que já vinha acontecendo, que é você não depender mais de um espaço, de um núcleo fechado, né? A pandemia, por mais que tenha deixado as pessoas fechadas, fez com que elas tenham que se conectar, né? Virou uma coisa muito mais sináptica, né? De você conectar com as pessoas lá fora, de poder trocar essas informações, conhecimento, absorver, fazer isso para formatar projeto. Então, eu acho que os projetos de comunicação hoje têm um potencial para serem muito mais dinâmicos, muito mais frescos, muito mais fresco no sentido de fresh, né? No sentido de trazer coisas mobilizadoras, porque ela não é mais feita por uma cabeça, por uma dupla de criação ou por um estrategista. Ela absorve visões e opiniões e conceitos de núcleos diferentes. Então, eu acho que, olhando para frente, eu vejo essa comunicação muito mais difícil de formatação, porque ela não vai ter dono, ela é líquida, né? Ela vai estar, você não pega ela aqui. Ela, em diferentes momentos, ela vai ter diferentes formatos, a partir de uma estratégia central, a partir do valor daquela marca, a partir de uma necessidade, uma angústia, uma ansiedade que os consumidores tenham, né? Agora, como ela vai se formatar, vai ser muito mais... vai ter um viés de metamorfose nas campanhas muito maior, porque elas não vão ser mais estanques, não tem mais uma campanha, né? Ela tem uma direção, e naquela direção, naquele caminho que ela vai seguir, ela vai agregar essas diferentes perfis. Então, isso vai exigir de nós, publicitários mais antigos, mais experientes, assim, uma mudança muito grande de comportamento, porque a gente vai ter que estar muito mais aberto a absorver opiniões diferentes, inclusive de pessoas que não têm a nossa experiência, né, mas têm outras vivências de vida, de modo de se relacionar muito grande. Então, eu gosto de olhar para isso como um desafio gostoso, bacana. A essência, a gente transita com segurança nisso, porque a essência é a mesma, são consumidores querendo trabalhar com valores de marcas, estarem próximos e no fundo, é uma construção de valor, de relacionamentos ou de marca. Mas a forma como isso vai acontecer vai ser extremamente... E a gente não sabe, não está claro ainda, né? Eu acho que nós estamos começando essa nova fase, apesar de já estar aí, pelo menos de 5 a 10 anos andando nesse movimento, ou talvez até mais, que acelerou nesse momento e assustou todo mundo. Mas assustou e, por outro lado, abriu e falou, olha, o caminho é outro. O caminho estamos prontos, né? Eu acho que as pessoas estão prontas para incorporarem uma dinâmica de trabalho, uma dinâmica de relacionamento com as marcas, inclusive de mais volatilidade de um relacionamento com as marcas, a partir dessas construções. Então, eu vejo um desafio bom. Eu acho que espero ter a disposição assim, de atitude, né, de continuar absorvendo isso, porque é um desafio muito grande. Às vezes a gente senta com uma equipe nova, com alguém que compõe no projeto com a gente, e fala, nossa, eu não tinha pensado dessa forma. E você vai ver, não é coisa de misteriosas, não. São coisas que estão óbvias, que estão aqui, que a gente simplesmente está fazendo uma releitura de como as relações das pessoas se dão entre as pessoas, entre as relações humanas e as relações com as empresas, né? Quer dizer, a rastreabilidade daquela empresa, se aquela empresa realmente tem uma atitude correta com a comunidade, realmente importa na hora de eu comprar, por mais que seja um produto de consumo, de higiene pessoal, ou de alimentação, ou o que for, realmente me interessa saber o que está por trás daquela empresa. Então, eu não posso simplesmente falar, meu produto é melhor porque ele tem essa característica, tem esse feature aqui diferenciado. Não, eu quero entender mais. Então, como trabalhar com isso é um desafio grande. Não tem mais coisas pré-formatadas, não. A gente tem que realmente, eu acho que como tendência, como futuro, cada campanha realmente vai ser uma campanha nova. Né? Ela vai buscar começar do zero. Não tem mais aquela agência, tem aquela característica. Não funciona. Né? No passado tinha, né? A personalidade das agências, não tem mais. Agora, né, vai ser muito mais
escorregadio, muito mais líquido, muito mais volátil. E na hora que a gente entender como funciona uma dinâmica, a tecnologia vai trazer algo novo e nós vamos ter que começar tudo de novo, né? Então, eu acho que o futuro vai ser bem desafiador, bem dinâmico e extremamente atraente. Dentro dessa visão, dessa minha história e dessa visão que eu tenho do nosso mercado, é crítico que o conhecimento seja compartilhado. É crítico que as novas experiências sejam incorporadas. Da mesma maneira que os conhecimentos desenvolvidos ao longo de outras gerações de profissionais sejam perpetuados. E nesse contexto, o papel de algumas entidades do nosso mercado são fundamentais, né? Você organizar isso, você ter algumas lideranças se organizando para ajudar um CONAR a trabalhar uma regularização de ética, ou a BAP, a partir de normatizações de mercado, são muito importantes. E na questão do conhecimento, a Academia Brasileira de Marketing é crítica nisso, porque é uma forma de profissionais que viveram e vivem essa nossa dinâmica, compartilhem esse conhecimento, estejam à disposição do mercado para se colocarem, para participarem, para interagirem com aquilo que está sendo construído, né? Quer dizer, é uma maneira da gente não perder uma história, não perder conhecimento, não perder o saber, mas colocá-lo no caminho da evolução, né? Como um balizador de onde viemos e para onde vamos. Então, eu acho que, inclusive, fazer parte, né, do Hall da Fama da Academia, para mim é uma honra muito grande, porque eu gosto muito tudo que eu fiz, inclusive de tudo que eu fiz errado, né? Tudo que eu errei, né? Tem valor também, tem um valor muito grande de poder compartilhar com quem está vindo, compartilhar com quem vai construir isso ao longo do período. Então, eu acho muito importante, participo hoje com muita honra, né, da Academia, participo com muita honra hoje como conselheiro do CONAR, como representante da BAP, como da APP, né, Associação dos Profissionais de Propaganda. Todos que eu participo com maior alegria, porque eu acho fundamental. Se a gente teve a felicidade de participar de várias experiências, de várias situações, isso tem que ser colocado a serviço, né, à disposição, né, do próprio desenvolvimento do mercado. Então, eu acho que é crítico que as melhores práticas sejam trabalhadas, é crítico que o conhecimento seja compartilhado e que exista um lugar onde os conceitos, as ideias e os princípios, né, as teorias, as dúvidas, inclusive, sejam trabalhadas, sejam discutidas, sejam compartilhadas. Então, nesse aspecto, eu acho que o trabalho que a Academia Brasileira de Marketing vem fazendo, é de suma importância, não só para validar, né, só para resguardar aquilo que foi feito nas últimas décadas, nos últimos anos, mas, sobretudo, para ajudar a construir uma área de marketing, né, um mercado de marketing, e no nosso caso, de comunicação de marketing, cada vez mais forte, cada vez mais sólido, né? Quer dizer, aproveitando essas cabeças mais experientes que interagem com o novo e que estão aí justamente para contribuir e compartilhar esse conhecimento.